Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 27 de maio de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E dessa vez não tivemos nenhum grande ataque russo contra a Ucrânia, teve alguns drones Shahid, mas foram relativamente poucos, sem causar um grande estrago aqui na Ucrânia de ontem para hoje. Os ucranianos, porém, continuaram atingindo unidades industriais russas aqui em território russo, continuaram os drones de longo alcance contra uma fábrica de borracha e também uma outra instalação industrial aqui na Rússia, né? Bom, na linha de frente nós temos duas novidades preocupantes. Uma novidade é o avanço russo aqui em Sumi. É um avanço pequeno. Como eu falei para vocês, eu não me preocupo com isso, pode ser que eles avancem um pouquinho aqui sim, mas não vão conseguir muito longe porque a Ucrânia está preparada dessa vez. O outro avanço que me preocupa um pouco mais é aqui na região de Toretsk, em que os russos conseguiram avançar aqui nessa região, e isso daqui é algo que é mais preocupante. Mas a Ucrânia já colocou reforços por aqui, imagino que não vai conseguir, eles não vão conseguir avançar mais muita coisa por aqui, né? No fronte diplomático temos uma excelente novidade. A Alemanha, a Europa e os Estados Unidos levantaram as sanções com relação a armas de longo alcance pela Ucrânia. Então você lembra, a Ucrânia tem algumas armas de longo alcance que podem chegar até 300 quilômetros, mas estavam restritas a algumas regiões aqui da Rússia, só podiam ser usadas em Kursk, não sei o que lá, algumas regiões específicas aqui, né? E agora essas restrições foram levantadas, o que mostra que a coisa está melhorando, né? Infelizmente, levantaram as restrições, mas não mandaram mais armas para a Ucrânia. Está faltando agora mandar as armas para a Ucrânia, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por 8 do 1 foi Revolução do Proletariado, Ultra Mega Blaster Fucker Direitista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje foram 60 drones lançados pelos russos, é um número grande, tá? Mas, face aos últimos dias em que a gente teve aí 300, 200, 300 drones, acabou sendo bem pouca coisa. Então, 35 deles foram derrubados pela defesa antiaérea, outros 8 por sistemas de guerra eletrônica. Enfim, não teve nenhuma grande mudança nisso daqui. O pessoal chama atenção para isso, né? Os 3 últimos dias foram recordes de ataques russos contra a Ucrânia em termos de drones e mísseis, né? 250 no dia 24, no sábado, 298 no domingo, 355 na segunda-feira e agora só 60. Ou seja, uma queda considerável nisso daí. O que isso significa? Que a Rússia cansou, gastou os mísseis todos e agora não vai fazer mais? Eu acho pouco provável. Eles ainda têm um estoque de cerca de 500 mísseis. São mísseis mais antigos, eles têm poucos mísseis de precisão, mas aquele negócio, é justamente por isso que eles estão atacando cidades ucranianas. O que eles querem é só causar dano mesmo na população civil, causar medo na população civil. Armas efetivas para atingir objetivos militares, eles já estão sem há algum tempo já, né? De qualquer forma, eu não acho que isso daqui vai mudar a situação. Os russos devem voltar a atacar aí nos próximos dias com mais força em breve, né? E isso, de novo, do ponto de vista geral, é lógico que do ponto de vista humanitário, do ponto de vista da população civil de Kiev e das outras cidades ucranianas, é muito triste, é um dano muito grande, pessoas morrem, pessoas perdem propriedade, pessoas ficam feridas, é uma tragédia muito grande. Mas do ponto de vista estritamente econômico, o que o Putin está fazendo é literalmente suicídio, né? Então, no final das contas, isso vai acabar trazendo um fim mais rápido a essa guerra com a falência completa da Rússia. Bom, os ucranianos não estão nem aí, né? Então, enquanto os russos pararam de atacar, continuam os ataques de longo prazo dos ucranianos, de longa distância dos ucranianos. Uma planta de processamento de borracha em Megete, na região de Irkutsk, pegou fogo também. Isso aqui não se sabe se foi ataque de drone ou se foi de sabotagem, mas pegou fogo essa planta aqui. E o mais importante, essa manhã os drones ucranianos atacaram uma planta de fabricação de instrumentos na região de Vladimir, chama-se Muron, essa empresa, né? Então tá aqui a empresa que foi atacada. Tem uma imagem, mas não dá para ver muito bem o que foi atingido, tá? Tem a imagem aqui mostrando o caso aqui. Хуярит, сейчас ебанет. Dá para ouvir o drone, mas não dá para ver o ponto de impacto. Agora teve impacto, tá? Eles atingiram essa fábrica aqui, a gente não tem a certeza ainda o que pode ter sido danificado nessa história, né? Aqui, ó. Testemunhas estão reportando explosões em Boroglebsk,
devido a esse ataque. Ele está falando aqui de a região de Vladimir, esse oblast aqui, depois de Moscou, onde foi atingida aqui o Murom, é justamente nessa cidade aqui que foi atingida a planta de fabricação de instrumentos, né? Então, continuam os ataques ucranianos e tem também coisas ali perto da linha de frente. Isso daqui foi em Belgorod, foi um míssil lançado por avião russo contra um local que é usado como base do FSB ali na região, né? Glotov, na região de Belgorod, dá para ver aqui que se tinha realmente, se o FSB usava isso daqui, não vai usar mais, né? Já foi destruído aí essa posição com a aviação ucraniana MiG-29, fazendo strikes de precisão em várias posições, com mísseis de precisão. A gente não sabe se são os Hammers, se são as pequenas bombas americanas, enfim. Mas estão atingindo isso daqui. Uma coisa positiva é aquilo que eu venho falando para você, né? A aviação ucraniana, ela estava muito só na defensiva. A Ucrânia não tinha capacidade aérea para fazer coisas ofensivas. E agora a gente vê cada vez mais a aviação ucraniana indo para a linha de frente, atacando objetivos ali próximos, até no território russo nesse caso aqui, o que é uma excelente novidade, né? Bom, também temos aqui uma destruição feita por HIMARS contra uma acumulação de infantaria russa. Então estavam os infantes russos aqui se preparando para fazer alguma besteira e os ucranianos foram lá e fizeram atingiram esse pessoal com munição cluster. Deve ter feito uma moeção de carne legal aqui, moeu a carne do pessoal. Excelente notícia isso daqui, né? Um dos motivos que permitem a Ucrânia voar com aviões mais próximos da linha de frente é justamente a destruição das defesas antiaéreas russas na linha de frente, né? Então, isso aqui é um caso que os ucranianos usaram drones com a brigada Black Forest e fizeram uma série de ataques bem-sucedidos ali em Donetsk, destruindo as unidades de defesa antiaérea. Isso permite que os aviões ucranianos cheguem mais próximos da linha de frente e consigam realizar ataques com sucesso. Bom, apesar desses sucessos ucranianos, a gente tem duas más notícias para a Ucrânia. Uma delas, a gente sabe, eu falei para vocês alguns dias atrás, os russos estavam preparando uma grande tropa para invadir Sumy, né? A ameaça que eles fizeram é que iam invadir Sumy. Vocês sabem que quando os russos invadiram aqui a região, eles cercaram a cidade de Sumy, eles nunca conseguiram tomar a cidade de Sumy, mas cercaram a cidade de Sumy e chegaram a avançar até Brovary, até aqui, ó. Tinha russos em Brovary e avançaram isso tudo justamente porque no início de fevereiro de 2022, no final de fevereiro de 2022, quando começou essa invasão de larga escala russa, isso pegou os ucranianos desprevenidos, né? Então, eles realmente avançaram bastante por aqui, conseguiram chegar bem longe aqui, e o fato é que dessa vez eu não espero que eles avancem muita coisa. Pode ser que eles avancem, realmente de fato avançaram alguma coisa aqui, tomaram algumas pequenas cidades aqui, 4 pequenas cidades foram tomadas aqui nessa região. Essas cidades aqui são bem pequenininhas mesmo, tá? Isso lá na Ucrânia é muito comum. Cidades que é uma ruazinha com 6, 7 casas ali, aquilo ali é o vilarejo, um vilarejo bem rural e coisa e tal. Então, tomaram essa cidadezinha, já não tinha civis aqui, os civis dessa região toda já foram evacuados. Agora, a questão toda é, os ucranianos vão conseguir parar os russos aqui? Eu tenho certeza que vão, tá? A ideia aqui, justamente, como eu falei, vai ser alguma coisa parecida com o que aconteceu aqui em Kharkiv, que os russos também começaram a avançar aqui na expectativa de chegar até Kharkiv, de incomodar Kharkiv, de chegar pelo menos até aqui de Piatyhatyk, ou em algum lugar por aqui, para poder bombardear diretamente Kharkiv, mas nunca conseguiram passar aqui de Glotova, dessas regiões aqui mais próximas da Rússia, né? Não, Glibok. Glibok é a cidade que eu queria falar. Glibok foi o limite dos russos aqui. Então, essa é a situação. É possível que os russos avancem um pouquinho em Sumy mesmo, mas não vão chegar muito longe. Vão morrer mais um monte de russos, sem nenhum objetivo concreto no final das contas. É mais uma tentativa do Putin de alegrar a torcida dele lá na Rússia, né? O pessoal que consegue torcer pela tragédia. Agora, se esse avanço aqui não me preocupa, esse outro avanço aqui é um pouco mais preocupante, tá? Do lado de Toretsky, como a gente fala para vocês, os russos têm avançado muito pouco ali, mas muito mais devagar até do que o ano passado. Mas de ontem para hoje, ou pelo menos de uns dias para cá, eles conseguiram um avanço significativo. Tomaram várias cidades aqui e avançaram um trecho significativo aqui na região de Toretsky, nessa região aqui, né? Isso é preocupante porque pode indicar um enfraquecimento das forças ucranianas aqui nessa região
E ninguém espera isso, ninguém quer isso, né? É lógico, o grosso das defesas ucranianas está mais para trás aqui, em Konstantinivka, nessa região, é Konstantinivka-Pokrovsk, que é o grosso do fronte ucraniano aqui, mas é lógico que os russos avançarem aqui é uma coisa ruim, né? Principalmente também porque coloca em risco esse avanço ucraniano aqui em Toretsk, que os ucranianos retomaram boa parte ali de Zabalka e parte de Toretsk aqui, né? Então é preocupante esse avanço russo aqui nessa região, eles realmente avançaram um tanto aqui, e os ucranianos viram isso, o motivo deles terem avançado justamente de falta de pessoal, falta de reservas. Então já fizeram o reforço, já chegaram 3 novas brigadas aqui na região para apoiar os ucranianos. A gente espera que isso tenha sido contido, que eles não consigam avançar mais muita coisa. Vamos aguardar que isso dê resultado, vamos ver como é que avança isso daqui. Mas mesmo que eles continuem avançando, isso daqui estrategicamente não tem nenhum significado para a Rússia, território, não vai fazer nenhuma diferença no final das contas. Os russos continuam nessa tentativa suicida de se destruir completamente para avançar poucos metros na Ucrânia, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o grande ataque russo que teve contra a Ucrânia de anteontem para ontem. Eles estão sempre um dia atrasados, então eles falam aqui sobre os 3 grandes ataques que teve nos 3 últimos dias, né? Realmente foram os maiores da guerra até aqui, coisa e tal. Mas a gente já falou sobre isso ontem, não adianta, não tem nada a acrescentar aqui, né? Bom, vamos falar um pouco sobre alguns ataques cibernéticos que teve aí nos últimos dias. No dia 8 de maio, os grupos ucranianos invadiram um total de 1000 sites lá na Rússia e trocaram o conteúdo dos sites por verdade sobre a guerra contra a Ucrânia. A missão levou vários dias para preparar, para acessar o máximo de sites russos possíveis, então o pessoal fez um grande ataque aqui e mostrou aqui, e está inclusive o pessoal comentando aqui no Telegram, né? Que absurdo que o pessoal fez lá, alterou o site falando sobre a guerra da Ucrânia, não sei o que lá. E, enfim, falando sobre o regimento da morte e não sei o que lá. Enfim, falando justamente sobre essas atrocidades russas cometidas na Ucrânia, né? Os resultados excederam nossas expectativas, com a mensagem sendo entregue a milhões de russos. É importante lembrar que lá na Rússia você tem uma censura muito grande, tipo a que o Lula quer colocar aqui no Brasil, tipo aquele papo da Janja, que a Janja foi pedir ajuda lá para o Xi Jinping para censurar o Brasil. Então lá na Rússia eles têm esse tipo de coisa para calar qualquer um que fale alguma coisa diferente do governo. Então muitos russos acabam não tendo a informação adequada sobre essa guerra. Então é interessante esse tipo de ação, né? Parabéns aí à equipe que fez isso. E teve um outro caso, mas esse é mais antigo, tá? Os holandeses descobriram um ataque cibernético feito por um novo grupo russo em 2023. Então, investigando esse ataque de 2023, eles identificaram esse Urso de Lavanderia, é o nome do grupo de ataque russo, né? E que muito provavelmente é apoiado por Moscou e estava visando entidades, empresas de tecnologia dos Estados Unidos, da OTAN e da Europa, né? Então, é só para saber aqui que eles descobriram mais essa rede de criminosos russos, de ataques cibernéticos russos. Mas isso é coisa do passado, aconteceu em 2023, esse caso lá na Holanda. Bom, falando sobre as boas notícias do dia, né? A Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos levantaram restrições em uma série de suprimentos militares para a Ucrânia, disse o Merz, né? Que é o primeiro-ministro da Alemanha, né? Então agora a Ucrânia está liberada de fazer ataques em qualquer lugar da Rússia, com qualquer distância que seja, com qualquer arma fornecida por esses países. Isso é uma coisa muito positiva, isso é uma coisa que, sem dúvida alguma, ajuda a Ucrânia. A minha única dúvida é, por que demorou tanto, né? Se o Biden tivesse sido um pouquinho mais diligente, um pouquinho mais corajoso em 2022, essa guerra tinha acabado em 2022, meu amigo. A Ucrânia poderia ter limpado a Rússia totalmente do seu território, mas enfim. Né? Então agora a Ucrânia tem as armas de longo alcance do Ocidente e pode usá-las contra qualquer região da Rússia. E aqui tem um gráfico mostrando os alcances de várias armas americanas. Então você tem aqui o Storm Shadow Scalp, que vai até 250 km e agora pode ser usado em toda essa área aqui, inclusive Rostov. O Neptune, que é um míssil de fabricação ucraniana, esse nunca teve restrição, porque como é fabricação ucraniana, a Ucrânia pode usar onde quiser, não tem o que limitar. Mas tem 260 km, um pouquinho mais. O ATACMS chega a 300 km, o Neptune novo, né, a versão nova do Neptune, chega a 400 km e o Taurus chega a 500 km ou mais, ou seja, chega até Moscou
a Ucrânia pode, em tese, bombardear a Praça Vermelha com Neptune, com o Taurus, com facilidade, né? Então é uma boa notícia isso, sem dúvida alguma. A única dúvida que eu fico é por que até aqui demorou esse tempo tanto para liberar isso daqui, né? Ou seja, agora tá tudo isso daqui, Belarus inteira à mercê de ataques ucranianos, toda a área aqui em Krasnodar, enfim, toda essa região aqui agora, e inclusive Moscou, está dentro da possibilidade de ataques ucranianos, né? E lembrando que existem uma série de alvos militares aqui, isso aqui são as bases aéreas. Olha só, Engels 2 aqui, olha que beleza, a Ucrânia ataca Engels 2 com drones, né? Agora pode usar mísseis também, pode usar mísseis em Engels 2. Tem um monte de base militar por aqui, isso deve ajudar a Ucrânia principalmente a tirar a capacidade russa de fazer bombardeios, como a gente viu nos últimos dias contra a Ucrânia com mísseis, né? E também, lógico, toda a Crimeia, mas a Crimeia já estava nisso daí, né? Então, excelente notícia. Sim, o Merz não deixou claro se ele vai liberar o Taurus para a Ucrânia. Ele tinha prometido na campanha que ia liberar o Taurus para a Ucrânia. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, a Rússia ficou chateada, chateadíssima, pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, dizendo que a Europa está dificultando a paz na Ucrânia. É muito cara de pau desse pessoal, né? Os caras bombardeiam civis, matam civis, atingem as cidades ucranianas totalmente sem sentido, sem coisa militar nenhuma, invadindo o país. Ai não, que a Europa está dificultando a paz na Ucrânia. Eu tive que editar para tirar os palavrões dessa parte, né? Então entenda, eu falei vários palavrões aqui, tá? O Putin disse que a economia russa está muito bem, que chegou a 2 trilhões de dólares e agora a quarta economia no mundo. O que é mentira, porque a economia brasileira é 2,2 trilhões de dólares, né? E a gente é a 10ª economia do mundo, então eles estão atrás da gente. A economia russa é menor que a economia brasileira. O que está acontecendo aqui no final das contas? Está acontecendo mais um evento Portman, né? O Portman, vocês sabem, é o diretor do IBGE aqui no Brasil, que adora fantasiar números. O cara é conhecido, ele antes de entrar para o IBGE, ele era um cara que falava que a estatística tem que estar a favor da revolução do proletariado, esse tipo de coisa. É esquerdista, ferrenho. Não, a estatística é para ajudar a revolução e não sei o que lá, esse tipo de coisa. E o Lula vai e me bota esse cara no IBGE. Como é que você vai confiar em alguma estatística do IBGE agora? Não tem como confiar. Mas é a mesma coisa que acontece lá na Rússia. Os caras botam o Portman deles lá para fazer os números lá e acontece isso, né? E o pessoal tá lembrando aqui que mesmo que isso fosse verdade, não seria seria menor que 3 estados americanos. A Califórnia, Texas e Nova York têm PIBs maiores do que a Rússia e, diga-se de passagem, maiores que o Brasil também, né? Ou seja, se fosse um estado americano, a Rússia inteira teria só o 4º PIB de estado americano. Isso é mentira, porque seria muito pior, porque os russos estão certamente maquiando esses números nessa história aqui, né? O Putin decidiu estrangular as empresas ocidentais que ainda têm presença na Rússia, né? Ou seja, como forma de reagir à Europa e aos Estados Unidos, as empresas europeias e americanas que ainda têm presença na Rússia vão sofrer as consequências. Eu acho lindo, parabéns. Parabéns a todas as empresas que decidiram ficar na Rússia. Tomara que percam tudo mesmo. Tomara que se ferrem completamente. Um outro ponto interessante, ontem, 25 de maio, é comemorado o aniversário de Kiev, a minha querida Kiev. Já estou com saudade de Kiev, uma cidade muito linda mesmo, muito bonita e muito antiga. Kiev foi fundada em 482 depois de Cristo, ou seja, está se fazendo 1543 anos hoje, né? Para a gente aqui do Brasil, é quase impensável isso, porque aqui no Brasil não tinha nada, ou melhor, pelo menos grandes cidades não tinham antes de 1500, né? 1500 que chegaram os portugueses aqui, começou a civilização. É lógico, já tinham índios aqui, mas os índios que tinham por aqui eram todos seminômades, então não faziam cidades. Eles tinham vilas que eles moravam por um tempo, mas depois derrubavam, iam para outro lugar e faziam outra vila para morar por outro tempo, outra aldeia. Enfim, nada aqui no Brasil tem 1500 anos de idade, nada aqui no Brasil tem 600 anos de idade, é tudo de 500 para cá, e olhe lá, né? Enfim, impressionante a cidade de Kiev, realmente, o pessoal sempre lembra desse negócio muito importante, né? Kiev, em 996, tinha aqui já a igreja de Zitínia, e Moscou não tinha nada, Moscou era mato. Moscou é relativamente recente, é uma cidade relativamente recente. Moscou já tinha a Catedral de Santa Sofia, o monastério Vidubut e também o monastério de São Michel, Santa Sofia e São Michel. Eu fui
lá em Kiev, fiz um vídeo lá no meu canal Peter Turguniev, visitando esses lugares, realmente belíssimos essas duas catedrais aí, e antiquíssimas, né, do século XI e século XII, né, ou seja, realmente é outra história. Isso mostra exatamente como que a Ucrânia não tem nada a ver com a Rússia. A Rússia quer se apropriar da Ucrânia exatamente por ser uma cambada de degenerado que não tem história nenhuma, né? Bom, e está confirmado, foi entregue a última leva de F-16 da Holanda para a Ucrânia. Chegaram os aviões, os últimos 24 aviões, excelente notícia isso. Ainda tem mais F-16 para chegar na Ucrânia, tem da Bélgica, tem da Noruega, mas os da Holanda já chegaram, é uma boa notícia. A gente está vendo isso, a Força Aérea Ucraniana está ganhando força, né? Outra notícia positiva é que a Comissão Europeia quer reduzir o preço do óleo russo de $60 para o barril para $50 o barril, no 18º pacote de sanções, mas precisa do apoio americano para continuar nisso daí, né? A proposta será discutida no encontro do G7 e a grande preocupação é o Putin e o amor dele com o Trump, né? Ou seja, o Trump e o Putin, essa paixão platônica homossexual deles, se isso daí não vai ser um impedimento para essa coisa acontecer, né? Por exemplo, aqui saiu na mídia alemã, mas está sendo disputado isso daqui, que os Estados Unidos e a União Europeia teriam terminado os esforços para combater o contorno de sanções internacionais feitas pela Rússia. Então havia um grupo de controle que visava combater essas sanções internacionais, que era composto por europeus e alemães, principalmente pela Europa, e que isso visava identificar como que a Rússia estava contornando sanções e tentar botar medidas para impedir isso, né? E isso teria sido encerrado devido à administração do Trump não querer mais patrocinar isso daí. O que é um absurdo, porque você botar sanções e não botar ninguém para vigiar isso, certamente o país vai começar a contornar essas sanções, né? Mas isso foi desmentido depois, tá? O chefe das sanções ucranianas, ele disse que não, que isso não aconteceu, que continua havendo a coordenação, existem algumas mudanças políticas, algumas mudanças de processamento, de local onde as coisas estão sendo feitas, mas a cooperação em si não encerrou, essa é a informação. O general Rutte, que é o chefe da OTAN, diz que está preocupado com a próxima reunião da OTAN, porque o Trump e o Zelensky vão estar lá na Holanda, em Haia, na Holanda, né, segundo o New York Times, e ele está preocupado que o Trump pode brigar com o Zelensky, porque o Trump morre de inveja do Zelensky, né? E daí pode gerar alguma confusão nessa coisa toda. Eu não sei o que vai acontecer, não sei o que vai ser a decisão deles, se eles vão desconvidar o Zelensky, o que eles vão fazer, mas a gente torce para que o resultado seja o melhor possível, né? Bom, está continuando lá na Rússia a investigação do caso de suborno que envolve os empregados do Shoigu, né? O Shoigu, vocês sabem, era o ministro da defesa do Putin. Ele foi retirado, ele agora está no Conselho de Segurança lá do Putin, não é mais o ministro da defesa, justamente por causa desse caso de corrupção. Todo mundo sabe que o Shoigu é corrupto pra caramba e deixava todo mundo ser corrupto também, então os subordinados dele, vários foram presos por corrupção, e parece que agora descobriram que havia uma ligação entre o Timur Ivanov e a rebelião do Prigozhin. Ou seja, teria havido algum conluio entre pessoas próximas do Shoigu com o Prigozhin. Isso pode ser preocupante, talvez por isso que o pessoal estava fugindo de jato de Moscou outro dia, tá? Lembra que a gente mostrou para vocês que um monte de jato saiu de Moscou fugindo para o leste da Rússia alguns dias atrás? Eu falei, pode estar acontecendo algum golpe, pode estar acontecendo alguma coisa, né? E pode ser isso daqui, essa notícia de que o cara está sendo investigado, todo mundo sabe que ele está sendo investigado já há algum tempo, todo mundo sabe que tem sanções, tem corrupção pra caramba no exército russo. A questão toda é que a corrupção lá é usada tal como aqui no Brasil para você, justamente quando tem alguém que o governo não gosta, acusa de corrupção e faz esse tipo de coisa, né? Então tá aqui estão imaginando se o Shoigu não está envolvido nesse troço, se o Shoigu não vai ser afastado. Aqui, ó. A queda do Shoigu provavelmente está muito próxima, segundo o pessoal está dizendo aqui, né? O caso é longo aqui e é tudo muita especulação, tá? A gente não tem certeza de nada ainda. Mas não deixa de ser uma coisa preocupante e pode justificar um monte de gente estar fugindo. Ou seja, o Putin está tentando se prevenir de golpes. Tinha golpista até no Ministério da Defesa dele, no caso lá do Shoigu, né? Aqui, ó. O Shoigu, o antigo ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança, foi interrogado duas semanas atrás sobre esses esquemas de corrupção no Ministério da Defesa com o seu vice-secretário, né, o Ivanov, coisa e tal. Ou seja, a situação tá ficando feia pro Shoigu, a coisa tá feia ali, né?
Bom, vazaram alguns arquivos expondo o colapso da fabricação de ótica militar russa. Segundo o pessoal está dizendo, eles estão com dificuldade em comprar coisas devido às sanções e não estão conseguindo produzir e modernizar as óticas, né? Ótica é justamente lentes e câmeras e coisa e tal, são muito usadas em tanques. Ao invés de você botar uma escotilha para o motorista ver aqui, você bota uma câmera aqui para ele assistir lá de dentro, é bem mais seguro no final das contas. E aparentemente os russos estão com dificuldade de produzir esse tipo de coisa. Excelente notícia, cada vez mais o crash chegando aí para a Rússia, né? Bom, mísseis alemães em reação de Trump precede uma possível ofensiva terrestre russa. A ofensiva russa já começou, tá? O pessoal aqui está sendo russete, como sempre. O pessoal da CNN Brasil, russete pra caramba. Não que agora que vai começar a ofensiva russa. Vai começar a ofensiva russa. Já começou, já começaram a entrar ali por Sumi. Mas não vão muito longe, não vai fazer muita diferença isso, né? E, finalmente, um último caso que é muita curiosidade aqui, né? O Pavel Durov comprou um papel para a namorada dele no próximo filme do Spike Lee, lá em Cannes, né? Então, a namorada dele confessou isso no Telegram dela. Se tornar uma atriz, estar num filme de Hollywood sempre foi meu sonho. O Pavel sabia disso, então ele deu um passo e me comprou para estar perto dessa doação de $400 mil para a caridade. Todo esse valor vai para uma organização sem fins lucrativos. Ele é realmente incrível, eu estou muito grata a ele, não sei o que lá. Ou seja, a namorada do Pavel Durov. Pavel Durov tem muito dinheiro, é o dono do Telegram, e enfim, ele comprou um papel para a namorada dele lá nesse filme de Hollywood, né? Para você ver como é que funciona o Festival de Cannes. Tem uns filmes brasileiros que o pessoal está dizendo aí, vai ganhar o Festival de Cannes e coisa e tal. Sempre se lembre, esse troço tudo é comprado, essas coisas todas são pagas com dinheiro, é assim que funciona. Hollywood, a indústria do entretenimento, já deixou há muito tempo de ser um negócio autêntico e já virou uma máfia com suborno para todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.